Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Sérgio Monteiro, agradecendo-lhe na condição de convidado os esclarecimentos que certamente hoje nos irá aportar. Eu vou colocar um primeiro conjunto de questões, em particular sobre o âmbito do requerimento apresentado pelo Partido Socialista sobre a privatização. E a primeira questão que lhe coloco é qual é, no seu entender, a alternativa a esta privatização de 2015? Esse é um tema de grande discussão política e é um tema que gostaríamos que nos esclarecesse com o conhecimento aprofundado que tem. Recordo que nesta data o Estado não podia, obviamente, fazer suprimentos nem ajudas à companhia por razão das regras europeias, a companhia não tinha dinheiro para combustível, não tinha dinheiro para a ANA no que são os compromissos aeroportuários, estava avaliada negativamente em termos de capitais próprios pelas auditoras e, portanto, a pergunta que lhe faço também, e nesta sequência, é qual era, no seu entendimento, a urgência de tesouraria e que ditava medidas urgentes para que ela não fechasse. Outra questão muito relevante sobre o processo de privatização, aliás, já aqui aflorada pelo Partido Socialista, tem a ver com um mito urbano que se tenta criar, que a privatização foi feita às escondidas, num vão de escada, uma coisa de esquina, uma coisa esconsa e, portanto, sem o rigor da regulação e da acreditação pelas entidades que têm formalmente esta responsabilidade, o Tribunal de Contas. Soubemos que o próprio Ministério Público entendeu arquivar a investigação que foi suscitada em relação a esse processo por não encontrar matéria de facto e, portanto, eu gostava que nos esclarecesse e que nos explanasse o processo de privatização para que não restem dúvidas e que se afaste de uma vez por todas esta narrativa conveniente por parte do Partido Socialista que isto tudo foi feito na penumbra de um esconderijo. Outra questão que me parece muito relevante, explique-nos, porque esta é uma posição de mais-valia de quem conduz o processo. Qual foi aquilo que foi salvaguardado? Quais foram os aspectos essenciais de salvaguarda deste processo no interesse dos portugueses e no interesse dos trabalhadores? São dois stakeholders da companhia que importa conhecer. Quais foram os mecanismos que implementaram para acautelarem estes interesses, não só no momento da transação, mas fundamentalmente no decurso das operações já na mão do privado? Isto é, houve algum cuidado para que, apesar da vantagem para o país e para os trabalhadores e os restantes stakeholders, houve algum mecanismo que garantisse in extremis o interesse nacional. A pergunta que também tenho que lhe fazer é até que ponto a capitalização foi feita com recursos da própria empresa. É outra narrativa do pelo do cão que o Partido Socialista, numa aproximação certamente a ideários do PAN e bem, tem usado na sua retórica, mas para percebermos o que é isto de comprar com o pelo do cão. Parece que voltamos aqui à narrativa da negociata. Queria agora entrar num outro domínio, outros dois domínios, antes de terminar, e que são os seguintes. A TAP, naturalmente, enquanto era responsável sectorial pela empresa, tinha, por razões que são públicas das suas contas, uma situação financeira degradada, periclitante, difícil, de honrar os seus compromissos com os principais parceiros, Airbus, com os combustíveis, aquilo que é o core para que a companhia funcione. E neste quadro de dificuldade, sob uma recuperação, um acompanhamento muito próximo, diga-nos, relate-nos como é que era a relação com o acionista financeiro que consigo que tutelava a companhia. Isto é, falavam muitas vezes, falavam poucas vezes, os responsáveis financeiros no Conselho de Administração da TAP na altura tinham uma relação privilegiada, assídua, e presumo eu, com a Secretária de Estado do Tesouro e o Ministro das Finanças, para reportarem o evoluir ao dia de uma situação que tem peso pela dimensão e que tem perigo para o país pela importância estratégica. E, portanto, relate-nos como é que esta relação era feita, porque ouvimos o Sr. Ministro João Galamba ontem, nesta mesma comissão, dizer que o CFO do Conselho de Administração não é um bucho da empresa. Quer dizer,
um cuidado extremo no acompanhar do interesse e rigor dos dinheiros públicos, no entendimento do atual Ministro João Galamba, esta figura cuidadosa e que zela pelo interesse público é, no entendimento dele, um bufo caro, caso reporte com alguma frequência ao Ministro das Finanças aquilo que se passa na empresa. E, para finalizar, uma questão que é relevantíssima, que o Sr. Doutor fez o favor de abordar en passant na sua apresentação inicial, mas que é da maior relevância. E que se trata com a famosa empresa de manutenção e engenharia do Brasil, que, salvo melhor informação, é adquirida num processo em 2006, não é? Um governo socialista, famoso, aliás, como hoje em dia se sabe, não necessariamente pelas melhores razões, mas, dizia eu, que em 2014 esta operação de manutenção no Brasil já tinha um prejuízo de 500 milhões de euros e fechou em 2022 com prejuízos acumulados, eu vou repetir, de 1.000 milhões de euros. Ou seja, eu gostava que detalhasse, porque seguramente no âmbito da sua função teve oportunidade de aprofundar isso, qual foi o interesse estratégico da compra dessa companhia que lesou em 1.000 milhões de euros os contribuintes portugueses. E há aqui um facto que eu tenho que reconhecer e louvar. É que, apesar desta circunstância, como disse bem, teria sido mais fácil à tutela fazer a privatização da TAP SA, isto é, só da carne, mas quis também que levassem o osso para que esses 1.000 milhões não tivessem a responsabilidade, como vieram a estar pelo erro político do PS em reprivatizar a companhia, e todos os portugueses, através de uma reprivatização e posterior nacionalização, ficaram responsáveis por mais esses 1.000 milhões de euros. Muito obrigado.